programa Natal Metal. Olá pessoal, aqui é Daniel Dose em mais um programa Natal Metal. E hoje teremos Bebeto. Bebeto que é conhecido na cena não só de ter tocado em uma banda bem emblemática, como também como agitador cultural produzindo alguns shows e coletâneas. Para iniciar, Bebeto, quem é você? Boa noite, Dose. Boa noite aos ouvintes da rádio. Primeiramente agradecer o convite de estar participando desse programa, que eu achei uma ideia genial. E é isso, cara. Já tive algumas bandas, já produzi alguns eventos e estamos aí para trocar essa ideia. Simples e rasteiro como as músicas do Fratelli, né, Bebeto? Mas me conta aí, como foi que você descobriu, começou a gostar desse som mais underground? Eu comecei a ouvir um som mais underground no início dos anos 90, depois que eu conheci os irmãos Diego e André. Quem é dessa época lembra desses caras. Eles vieram de São Paulo, morar aqui em Natal e coincidentemente no meu bairro. E o André já foi me apresentando várias bandas, me emprestou uma caixa de fita cassete com várias bandas icônicas como Carcass, Sepultura. E já montamos uma banda, chamava Necrofilia. Fizemos vários shows, essa banda durou uns 5 anos. A gente tocou muito num bar chamado Netuno, que ficava lá em Ponta Negra, perto do Morro do Careca. O André, infelizmente, não está mais entre nós. Ele veio a falecer de um acidente de carro. Na época, estava tocando com o Sandro no Break All. Bebeto, você formou uma das bandas mais icônicas do underground potiguar, o Fratelli. Conta um pouco da história da banda. Em 97, eu tinha uma banda com César, que hoje é baterista do Galactic Gulag, uma banda de punk rock hardcore chamada Suco de Lixo. Daí ele viajou para a França, ficou um tempo lá, e quando ele voltou, ele trouxe uns discos que ele tinha comprado no sebo. Daí tinha Cripple Bastard, tinha Nalcante, e quando misturou, cara, a influência dessas bandas com o que já tinha na nossa cabeça, né, que na época a gente tava fazendo uma parada mais hardcore, daí é que a gente teve a intenção de montar o Fratelli. Mas em momento nenhum a gente pensou em montar uma banda de grindcore, né? Esse termo a gente não usava na época. Em Natal não tinha uma banda de grindcore. A nossa intenção era fazer um som ríspido, curto e com letras politizadas. Em 2002 gravamos nossa demo. Em seguida a gente saiu na coletânea Elefante Core 1, né? Teve um split com o Arquivo Morto. Fizemos vários shows memoráveis aqui em Natal. Abrimos por Ratos de Porão, abrimos por Torture Squad, abrimos por Violator, Muqueca de Rato. Viajamos pra caramba. E a banda perdurou até 2015. Da formação original eu fui o único que ainda ficou até o final. Daí recentemente eu encontrei um material que nunca tinha sido lançado, que foi gravado em 2008 pelo nosso amigo Herman, e outro material pelo nosso amigo Adriano. Daí eu me senti na obrigação de lançar. Mesmo com a banda já não existindo mais, eu vi que era um material que merecia ser lançado. Bem gravado, bem mixado. Então eu lancei esse material mais precisamente há 2 meses atrás. Mandei produzir alguns vinis, algumas cópias desse disco, né? Que se chama Insanidade Grind Maconheira para pessoas que não gostam de nada. Só deu para fazer poucas cópias porque o vinil ele triplicou ou se não quadruplicou o preço recentemente por causa da pandemia e ficou inviável, né? Então durou até 2015, como eu falei. Eu fui o último integrante da formação original quando encerrou as atividades. E é isso, cara, guarda boas lembranças. Muita gente pergunta até hoje: ei, cara, quando é que vai faltar o Fratelli? Mas eu não tenho intenção, e nem o resto do pessoal também. Show, Bebeto. E ainda acho que ainda vai voltar algumas vezes, que é uma banda que não vai acabar nunca enquanto você, César, estiverem aqui na cena. Mas além disso, você sempre foi um grande agitador cultural aqui da cena underground. Conta um pouco dos festivais e shows que você produziu. Dose, o primeiro festival que eu comecei a produzir foi o Nada, que significava Não Adianta Dizer que Apoiou, que era uma paródia com um festival que já acontece há muitos anos aqui na nossa cidade, que todo mundo conhece, que é o MADA, Música Alimento da Alma. A primeira edição foi no Skate Park, que ficava ao lado do Aeroclube.
E a entrada custava R$1. Foram 1.500 pessoas. Eu não esperava tanta gente nesse dia. Tocaram bandas como DMS, tocou Verdade Suprema também. E eu dei a sequência, produzi 7 edições. Teve uma que foi em Caicó, sempre fortalecendo bandas locais. E na sequência eu comecei a produzir um evento chamado Campeonato de Arrodo. Esse já foi no Bar do Pedrinho, no centro da cidade. Esses só tiveram 2 edições. E por último, eu produzi o Elefante Core 2, que esse foi mais recente, foi em 2015. Tiveram várias bandas que vieram tocar aqui em Natal, que eu produzi o evento delas, né? Recebia elas e fazia aqui o evento. Mas de festival mesmo, foram esses 3 aí. Bebeto, nos fala um pouco da história do Elefante Core, já que já está prestes a lançar o Elefante Core 3. O Elefante Core ele foi idealizado pelo Alexandre, que toca no Deltomatics. Na época ele tinha um selo chamado Solaris, que foi esse selo que lançou o disco em 2003. Iria se chamar Elefante Punk, sendo que teve uma divergência com o movimento punk da época. Então a gente marcou uma reunião entre o pessoal da coletânea e o pessoal do movimento punk, conversamos e resolvemos tirar o nome punk, que ficou Elefante Core. E atualmente eu estou produzindo o Elefante Core 3, com 16 bandas, na mesma pegada, com bandas da capital e do interior. Se for possível, vai acontecer o festival de 2 dias e também vai ter a produção de discos, né, como teve no primeiro e no segundo. Bebeto, como é de praxe, eu sempre pergunto qual é a percepção do entrevistado sobre a cena. O que você está achando da nossa cena atualmente? Eu acho que a cena underground do RN, alguns anos atrás, era bem mais fortalecida do que hoje. A gente via bandas de hardcore tocando com bandas de rap. Era Fratelli tocando com banda de reggae. Se eu não me engano, teve uns 3 shows lá na Ridinha, cara. Tinha uma casa lá, uma casa que a galera fazia uns eventos e chamava a gente pra tocar. Eram uns caras de uma banda de reggae. Eu nem lembro o nome da banda, cara. Mas eles convidavam a gente porque a gente tinha a mesma ideia deles, cara. Que era mandar o fascismo se fuder. Que era lutar contra o racismo. Era a mesma ideia. Então, essa união é que fazia acontecer a cena de forma fortalecida. E com o passar de um tempo eu fui vendo que foi cada um indo pro seu quadrado, terminando até alguns um apontando o dedo pro outro. Então eu acho que a cena atualmente ela precisa de mais união. Massa. Você tem uma visão um pouco diferente da maioria dos entrevistados, porque você viveu uma outra cena, né, mais do hardcore, e você sempre teve uma banda Fratelli, que junto com o Exposure Rei conseguia juntar tribos, né? E sobre projetos futuros para que você tenha, pode ser sobre Fratelli, show, projeto, essas coisas. Atualmente eu tô com um projeto chamado Groove Gore, que é com Rafinha, ex-Espancando Cristo, e com Breno, ex-Pureza Genocida. É um gore bem podre, bem sujo mesmo. E projeto pro futuro, cara. Eu tinha um estúdio, né? Esse estúdio se chamava Oversound. Ele durou 3 anos, encerrou as atividades e eu guardei esse equipamento. Com esse equipamento dá para me fazer um show de pequeno porte. Daí eu tive uma ideia de voltar a fazer uns eventos que sempre rolou lá na Rua Chia, né? Que eram uns eventos de graça ali no Largo. Daí veio a pandemia, essa ideia ficou em pausa. E assim que tiver condições de prosseguir, eu vou estar fazendo o evento mês sim, mês não, né? Alternando, mês sim, mês não, lá no Largo, um evento gratuito, misturando as tribos. E essa é a minha ideia, né? Massa, show. Vamos aguardar esse show, a gente pode até conversar algumas coisas no futuro, né? Deixe também agora o microfone aberto para deixar seu alô, seu tchau. Eu gostaria de deixar um beijão pro meu filho, Paulo Henrique, que tem 10 anos, para minha esposa, Raíssa Soriano. E muito obrigado, Dose, pelo convite, cara. Foi muito legal essa troca de ideia aí. Parabéns pelo programa. Me fez lembrar bons momentos que eu vivi aí. Foi bem legal. E no mais, cara,
Tomara que Bolsonaro tenha úlcera e que seja obrigado a tomar suco de limão todo dia na cadeia. Fuck off, Bolsonaro. Obrigado mais uma vez, Bebeto, por ter concedido essa entrevista. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Fui. Programa Natal Metal, realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram, Natal Metal.